Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião e eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Eu quero ler os versículos 3, 4 e 5 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque, embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Uau! Essas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, elas são muito pontuais, queridos. Elas são de suma importância para as nossas vidas neste tempo em que estamos vivendo hoje. A palavra de Deus, ela está dizendo para mim e para você nessa manhã: embora nós andamos na carne, embora que sejamos humanos, embora que nós vivamos em um mundo com padrões humanos, nós não lutamos com os padrões humanos, com as armas humanas. Os nossos padrões não são deste mundo. Essas não são as nossas armas e nem elas podem ser. As armas com as quais nós lutamos, elas são poderosas em Deus. Uau! E assim nós então destruímos toda a ideia falsa, ou seja, toda fortaleza. Nós anulamos toda falsa verdade, ou seja, todo sofisma que se levanta contra nossas vidas. E também todo orgulho, ou seja, a altivez, todo orgulho humano que não se deixa que as pessoas conheçam a Deus. 3 situações que Paulo alerta a igreja. A primeira são as fortalezas. Geralmente, essas fortalezas, elas se escondem, meu irmão, minha irmã, em níveis profundos do coração. Contudo, elas podem estar no interior das almas. Uma fortaleza, ela pode ser uma crença, uma falsa crença, uma crença limitante, uma crença que te limita, uma mágoa, a mágoa a respeito de alguém, de alguma situação. Uma fortaleza pode ser um medo, uma insegurança, uma dúvida que ainda paira no seu coração. Uma fortaleza pode ser uma opinião que muitas vezes são inflexíveis, ela não se molda, uma opinião cega. Uma fortaleza pode ser um trauma. Elas se escondem geralmente lá no profundo do coração, lá na alma escondida. Mas também Paulo fala a respeito do sofisma. O que é um sofisma? O sofisma é uma mentira com cara, com sabor e cheiro de verdade. Um dos argumentos do sofisma é limitar a palavra de Deus nas nossas vidas. O sofisma, o argumento delas são muito convincentes, mas muitas vezes elas impedem com que nós olhamos para a palavra de Deus e nos colocamos diante da palavra e vivamos tudo aquilo que a palavra tem para mim e para você. Mas Paulo também vai falar a respeito da altivez. O que é altivez? São pessoas que se julgam acima das demais pessoas. Os altivos geralmente são arrogantes. Eles não reconhecem as fortalezas e também não reconhecem o sofisma na sua própria vida. Sabe por quê? Pois eles se acham sábios o bastante e bons demais para ter o sofisma e fortaleza. O arrogante, o altivo, eles acreditam que sempre estão certos. Poucas vezes eles pedem perdão. Eles acham que sempre têm razão
E essas pessoas têm dificuldade de sujeitar às autoridades. Um altivo, ele é vitimista, ele é extremamente teimoso e eles sempre estão se defendendo com argumentos. Sabe, irmãos, o propósito de Deus é nos colocar nos pensamentos de Deus e nos levarmos à obediência de Cristo. Paulo fala, levando todo o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, queridos, não permita, em 2025, não permita que Satanás te engane com palavras, te engane com pensamentos, te engane com sentimentos que te afastam da verdade da palavra. O Senhor me trouxe aqui essa manhã para declarar essa palavra ao teu coração. Não permita aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida, não permita que ninguém roube isso. Aquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário é seu por herança. Não permita que ninguém roube. Sabe, irmãos, que nós possamos acessar a essas verdades da palavra de Deus ao nosso respeito e vivê-las de uma forma integral em nós e através de nós. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, queridos, no nome bendito e precioso de Jesus.